A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 3. Norm Brett acordou às 10h15 da manhã ao som dos garotos brigando do lado de fora da janela do quarto e de música rural tocando no rádio da cozinha. Ele foi até a porta dos fundos em sua bermuda folgada e camiseta. Abriu-a e gritou: "Seus pirralhos de merda!" Uma pausa momentânea. Luke e Bob olharam em volta do velho e enferrujado caminhão basculante em cima do qual estiveram discutindo. Como sempre, toda vez que via seus filhos, Norm sentia-se arrasado de duas maneiras ao mesmo tempo. Seu coração doía ao vê-los usando roupas surradas doadas pelo Exército da Salvação, igual àquelas que os garotos negros do leste de Arnett usavam. E igualmente uma raiva terrível e perturbadora o acometia, fazendo-o desejar ir correndo até lá e arrancar aquela merda de cima deles. "Sim, papai", disse Luke, de modo subserviente. Ele tinha 9 anos. "Sim, papai", ecoou Bob, que tinha de 7 para 8 anos. Norm ficou parado um momento, olhando para eles, e então bateu à porta. Parou de novo, olhando indeciso para a pilha de roupas que usara na véspera. Elas jaziam ao pé do beliche instável onde as havia jogado. "Aquela puta desmazelada", pensou. "Ela nem sequer pendura minhas roupas." "Lila!" berrou. Não houve resposta. Ele pensou em escancarar a porta de novo e perguntar a Luke aonde diabos ela tinha ido. Não haveria doação de cesta básica até semana seguinte. E se ela estivesse de novo na agência de empregos, lá em Brent, era ainda mais tola do que ele achava. Ele não se incomodou em perguntar aos garotos. Sentia-se cansado e estava com uma dor de cabeça desagradável e latejante. Sentia-se como se estivesse de ressaca, mas tinha bebido somente 3 cervejas lá no posto de rap na noite passada. Aquele acidente havia sido uma coisa infernal. A mulher e a menina mortas no carro, o homem, Campion, morrendo a caminho do hospital. Quando o rap voltou, a patrulha estadual já tinha vindo e se fora, bem como o carro guincho e o rabecão do agente funerário de Brent. Vicky Palfrey contara tudo que testemunhara a todos os 5. O agente funerário, que era também um médico legista do condado, recusou-se a especular sobre o que havia cometido. "Mas não é cólera, e vocês não vão sair por aí dizendo isso e assustando as pessoas. Haverá uma autópsia e poderão ler a respeito no jornal." "Putinha desmazelada", pensou Norm, vestindo lentamente as roupas da véspera. E era melhor aqueles garotos ficarem calados, ou teriam 2 braços quebrados para se lamentar. Por que diabos não tinha escola o ano todo? Pensou em enfiar sua camisa para dentro das calças, mas decidiu que provavelmente nenhuma visita ilustre apareceria naquele dia e arrastou-se pela cozinha nos pés apenas de meias. A luz brilhante do sol que penetrava pelas janelas a leste o fez semicerrar os olhos. Do rádio Philco desafinado sobre o fogão saía a canção. "Mas, garota, você pode me contar se alguém saca? Garota, você saca o seu homem? Ele é um cara legal. Abre o jogo, garota. Você saca o seu homem?" As coisas haviam chegado a um ponto crítico quando tinham de tocar música de crioulo como aquela na emissora local especializada em música country. Norm desligou o rádio antes que aquilo rachasse sua cabeça. Havia um bilhete junto ao rádio e ele o pegou, estreitando os olhos para ler. "Querido Norm, Sally Rhodes diz que precisa de alguém para cuidar de seus filhos esta manhã e diz que vai me pagar $1. Vou voltar para o almoço. Tem salsicha, se você quiser. Te amo, meu bem. Lila." Norm pôs o bilhete de volta e ficou ali parado por um momento, pensando a respeito e tentando extrair algum sentido daquilo. Era difícil à beça pensar com aquela dor de cabeça. Servir de babá, por $1, para a esposa de Ralph Hodges.
Os 3 elementos se juntaram devagar em sua mente. Lila tinha saído para cuidar dos 3 filhos de Sally Rogers, para ganhar a porra de $1 e ainda deixar Luke e Bob por conta dele. Por Deus, era o fim da picada quando um homem tinha de ficar plantado em casa, limpando o nariz dos filhos para que a sua mulher pudesse sair e ganhar um trocado que não daria nem para pagar um galão de gasolina. Que tempos de merda eram esses? Foi acometido por uma raiva cega, o que fez sua cabeça doer ainda mais. Arrastou-se até a geladeira, comprada quando fazia um monte de horas extras, e abriu-a. A maioria das prateleiras estava vazia, exceto pelas sobras que Lila pusera em potinhos. Ele detestava aqueles potes Tupperware. Feijão velho, milho velho, um restinho de chile, nada que um homem gostasse de comer. Nada além de potinhos plásticos e 3 pequenas salsichas velhas embaladas em plástico. Ele inclinou-se, olhando para elas, a costumeira raiva impotente agora combinada com latejar em sua cabeça. Aquelas 3 salsichas pareciam as picas cortadas de 3 daqueles pigmeus da África ou da América do Sul, ou qualquer que fosse a porra de lugar em que eles vivessem. Não animou-se a comê-las de qualquer modo. Sentia-se tremendamente mal quando se chega a esse ponto. Foi até o fogão, riscou um fósforo no pedaço de lixa pregado na parede em frente, acendeu a boca do fogão e pôs para ferver a água do café. A seguir, sentou-se e esperou entediado que fervesse. Pouco antes, teve de pelejar para extrair seu lenço do bolso de trás para conter um grande espirro encharcado. Um resfriado está chegando, pensou. Isso não é perfeito para completar a situação? Mas não lhe ocorreu pensar no muco que escorrera daquele tal de Campion lá no posto na noite anterior. Happy estava na baia da garagem, colocando o novo tubo de aspiração na bomba do Scoot de Tony Leominster, e vi que Palfrey o observava, bebendo um refrigerante, recostado numa cadeira dobrável de camping, quando a campainha tilintou. Vi que se me cerrou os olhos. É a patrulha estadual, disse ele. Parece que veio o seu primo, Joey Bob. Ok. Happy saiu debaixo do Scoot, limpando as mãos num pedaço de estopa. No caminho até o escritório, espirrou violentamente. Ele detestava resfriados de verão. Eram os piores. Joey Bob Brentwood, que tinha quase 1,90 de altura, estava de pé atrás de sua radiopatrulha, abastecendo-a. Além dele, as 3 bombas que Campion derrubara na noite anterior estavam caprichosamente enfileiradas no chão, parecendo soldados mortos. Oi, Joey Bob, disse Happy saindo. Happy, seu sacana, disse Joey Bob, pondo a alavanca da bomba no automático e passando por cima da mangueira. Você tem sorte por este lugar ainda estar de pé esta manhã. Merda, nem me fale. Stu Redman viu o cara se aproximando e desligou as bombas. Mas houve um monte de fagulhas. Ainda assim foi uma puta sorte. Escute, Happy. Vim aqui por outra coisa além de abastecer. É? Os olhos de Joey Bob voltaram-se para Vic, que estava parado à porta. Aquele velhote estava aqui a noite passada? Quem? O Vic? Estava. Ele vem quase todas as noites. Ele consegue ficar de bico calado? Claro, suponho que sim. É um velho camarada bastante legal. O abastecedor automático travou. Happy espremeu mais 20 centavos para arredondar e depois recolocou o bocal na bomba e a desligou. Caminhou de volta até Joey Bob. E então, qual é a história? Bem, vamos entrar. Acho que o velhote deveria ouvir também. E se tiver oportunidade, você pode ligar para os outros que estiveram aqui. Atravessaram o piso asfaltado e entraram no escritório. Um bom dia para você, patrulheiro, disse Vic. Joey Bob acenou com a cabeça. Café, Joey Bob? Perguntou Happy. Acho que não. Olhou gravemente para eles. É o seguinte.
Não sei se meus superiores gostariam de saber que vim aqui. Acho que não. Portanto, quando aqueles caras chegarem, não os deixem saber que lhes dei a dica, certo? Que caras, patrulheiro? Perguntou Vic. Caras do Departamento de Saúde Pública, disse Joey Bob. Ah, meu Deus! Exclamou Vic. Era cólera. Eu sabia que era. Happy olhava de um para o outro. Joey Bob? Não sei de nada, disse Joey Bob, sentando-se numa das cadeiras de plástico. Seus joelhos ossudos quase subiam até o pescoço. Tirou um maço de cigarros do bolso da jaqueta e acendeu um. O tal de Finnegan, o legista. Aquele cara é um babaca, replicou Happy furiosamente. Você devia tê-lo visto se apavorando por aqui, Joey Bob. Que nem um pavão que conseguiu sua primeira ereção. Mandando todo mundo calar o bico e toda essa porra. Ele é um cagalhão grande num penico pequeno. Tudo bem, concordou Joey Bob. Mas ele conseguiu o Dr. James para examinar o tal Campion, e os dois chamaram outro legista que não conheço. Depois fizeram contato telefônico com Houston. E por volta das 3 da madrugada eles pousaram naquele pequeno aeroporto nos arredores de Braintree. Quem pousou? Patologistas. 3 deles. Estiveram lá com os corpos até mais ou menos às 8 da manhã. Retalhando-os é o que eu suponho, embora não tenha certeza. Depois telefonaram para o Centro de Controle de Epidemia em Atlanta, e os caras de lá vão chegar aqui essa tarde. Mas eles disseram que, nesse meio tempo, o Departamento Estadual de Saúde ia mandar alguns caras para examinar todos que estiveram no posto a noite passada. E também os caras que seguiram na ambulância para Braintree. Não sei não, mas me parece que querem botar todos vocês em quarentena. Puta que pariu, disse Rapper assustado. O Centro de Epidemia de Atlanta é federal, comentou Vic. Eles mandariam um avião cheio de agentes federais se fosse apenas cólera? Que me investiguem, disse Joey Bob. Mas achei que tinha o direito de saber. Pelo que ouvi, vocês simplesmente tentaram ajudar. Muito obrigado, Joey Bob, disse Happy lentamente. O que disseram James e esse outro médico? Não muita coisa, mas pareciam assustados. Nunca vi médicos parecerem tão apavorados assim. Não me preocupava com isso. Caiu um pesado silêncio. Joey Bob foi até a máquina de bebidas e pegou um refrigerante. O débil chiado de gás se tornou audível quando ele tirou a tampa. Enquanto Joey Bob voltava a se sentar, Happy pegou um lenço de papel no pacote junto à caixa registradora. Assoou o nariz gotejante e enfiou o lenço no bolso de seu avental cheio de graxa. O que vocês descobriram a respeito de Campion? Perguntou Vic. Alguma coisa? Ainda estamos verificando, disse Joey Bob, dando-se ares de importância. Sua identidade diz que era de San Diego, mas muitas coisas na sua carteira estavam desatualizadas por 2 ou 3 anos. A carteira de motorista estava vencida. Ele tinha um cartão de crédito emitido em 1986 e que também estava vencido. Tinha uma carteira militar que estamos checando com o Exército. O capitão tem um palpite de que Campion já não residia em San Diego por talvez 4 anos. Desertou? Perguntou Vic. Ele fez surgir um grande lenço vermelho, expectorou e cuspiu nele. Ainda não sei, mas sua identidade militar diz que esteve lá até 1986, num contingente civil, e que estava com a família, e que era porra de uma longa distância desde a Califórnia. E atenção, eu não lhes contei nada. Bem, disse Happy, entrarei em contato com os outros e lhes contarei o que você falou. Muito obrigado. Joey Bob se levantou. Tudo bem, apenas mantenham meu nome fora disso. Estou certo de que não quero perder meu emprego. Seus amigos não precisam saber quem foi que lhes deu a dica, não é? Não,
disse Happy, ecoado por Vic. Enquanto Joe e Bob seguia para a porta, Happy disse como se desculpando. São 5 paus exatos pela gasolina, Joe e Bob. Detesto cobrar, mas do jeito como vão as coisas... Está tudo bem. Joe e Bob estendeu-lhe um cartão de crédito. O Estado está pagando. E ainda fico com a nota para provar porque estive aqui. Enquanto preenchia a nota, Happy espirrou 2 vezes. É melhor se precaver, disse Joe e Bob. Não há nada pior que um resfriado de verão. E eu não sei. De repente, atrás dele, Vic comentou. Talvez isso não seja um resfriado. Voltaram-se para ele. Vic parecia assustado. Acordei essa manhã espirrando e tossindo seco sem parar, explicou Vic. Com uma dor de cabeça terrível também. Tomei umas aspirinas e melhorei um pouco, mas ainda estou cheio de muco. Talvez a gente esteja pegando aquilo que o tal Campbell tinha e que o matou. Happy olhou para ele por um longo tempo e, quando estava a ponto de explicar por que achava que não seria possível, espirrou de novo. Joe e Bob fitou os dois seriamente por um momento e depois disse: Sabe, Happy, até que não seria má ideia fechar o posto, apenas por hoje. Happy olhou para ele, espantado, e tentando recordar quais tinham sido todas as suas razões. Não conseguiu pensar em nenhuma. Tudo o que podia lembrar era de que também acordara com dor de cabeça e o nariz gotejante. Bem, todo mundo pegava um resfriado vez por outra. Mas, antes que aquele Campbell tivesse aparecido, ele estava se sentindo bem. Muito bem. As 3 crianças Hodges tinham 6 anos, 4 anos e 1 ano e meio. As 2 mais novas tiravam uma soneca e a mais velha estava fora, cavando um buraco. Lila Bruette se encontrava na sala de estar, assistindo a novela The Young and the Restless. Esperava que Sally não voltasse até o término do filme. Ralph Hodges havia comprado uma grande TV em cores quando os tempos em Arnett tinham sido melhores, e Lila adorava assistir aquelas sessões da tarde em cores. Tudo ficava muito mais bonito. Ela tragou seu cigarro e então expeliu a fumaça em espasmos enquanto uma tosse violenta a acometia. Foi até a cozinha e cuspiu pia abaixo, a boca cheia de catarro acumulado. Ela havia acordado com a tosse e durante o dia inteiro sentiu como se alguém estivesse fazendo cócegas em sua garganta com uma pena. Voltou à sala depois de espiar pela janela da copa para se certificar de que Bert Hodges estava bem. Um comercial estava passando agora na TV. 2 frascos de detergente dançando. Lila deixou seus olhos vaguearem pela sala e desejou que sua própria casa fosse tão bela assim. O hobby de Sally era pintar retratos de Cristo seguindo instruções simples identificadas por números, e eles espalhavam-se pela sala de estar em belas molduras. Ela gostava especialmente daquele grande, da Última Ceia, pendurado atrás da TV. A tela chegara a ter 60 cores a óleo, Sally lhe contara, e ela levara quase 3 meses para terminá-la. Era uma verdadeira obra de arte. No exato momento em que o filme voltou, Cheryl, a mais nova, começou a chorar, um choro feio e barulhento, interrompido por acessos de tosse. Lila apagou seu cigarro e apressou-se para o quarto. Eva, a de 4 anos, ainda dormia profundamente, mas Cheryl jazia de costas num berço, e seu rosto ia adquirindo um alarmante cor púrpura. Seus gritos começaram a soar estrangulados. Lila, que não tinha medo de laringite após ter visto seus próprios filhos acometidos da doença, pegou a menina pelos calcanhares e deu tapas firmes em suas costas. Não tinha a menor ideia de se o Dr. Spock recomendava esse tipo de tratamento, porque nunca o havia lido. Funcionou perfeitamente com Cheryl. Ela emitiu um coachar de sapo e subitamente cuspiu um espantoso bolo de catarro amarelo no chão. Está melhor?
Perguntou Lila. Tô, disse Cheryl. Ela estava quase dormindo de novo. Lila limpou o catarro com um lenço de papel. Não conseguia se lembrar de ter visto um bebê expelir tanto catarro de uma só vez. Sentou-se de novo diante da TV, franzindo o senho. Acendeu outro cigarro, espirrou a primeira dragada e então começou ela própria a tossir. Capítulo 4. Havia-se passado 1 hora após o cair da noite. Stark estava sentado sozinho a uma mesa comprida, esmiuçando folhas de papel fino amarelo. Seu conteúdo o deixou aflito. Estivera de serviço de seu país por 36 anos, começando como um assustado calouro de West Point. Ganhara medalhas. Tinha falado com presidentes, dera conselhos a eles, e uma vez seu conselho fora aceito. Havia passado por momentos sombrios antes, várias vezes, mas agora estava apavorado. Tão profundamente apavorado que mal ousava admitir isso para si mesmo. Era o tipo de medo que podia levar alguém à loucura. Num impulso, levantou-se e foi até a parede onde os 5 monitores de TV desligados examinavam a sala. Ao se levantar, seu joelho bateu na mesa, fazendo com que uma das folhas de papel fino deslizasse pela borda. Ela oscilou preguiçosa para baixo através do ar purificado mecanicamente e pousou no piso de ladrilhos, metade à sombra da mesa, metade fora. Alguém de pé sobre a folha e olhando para baixo poderia ler o seguinte: é visão confirmada, zoavelmente semelhante, aridade codificada 848-AB, Campion E.Celi, antigênio e mutação, alto risco / mortalidade excessiva, sensibilidade estimada de contágio. Repito, em 99,4%. Centro de Epidemias de Atlanta acha. Informe ultrasecreto. Fim. PT 222312A. Stark pressionou um botão abaixo da tela do meio e o quadro reluziu com a irritante repentinidade dos componentes sólidos. Mostrava o deserto ocidental da Califórnia, vista leste. Era desolado, e a desolação estava se tornando soturna pela cor púrpura-avermelhada da fotografia em infravermelho. Está lá, direto à frente, projeto azul, pensou Stark. O pavor quase tomou conta dele novamente. Ele procurou no bolso e encontrou uma pílula azul, o que sua filha chamaria de acalmador. Nomes não importavam, resultados sim. Engoliu a pílula a seco, seu rosto duro e inexpressivo, franzindo-se por um momento enquanto descia. Projeto azul. Ele olhou para os outros monitores desligados e em seguida ativou imagens em todos eles. O 4 e o 5 mostravam laboratórios. O 4 era de física, o 5 de biologia viral. O laboratório de biologia viral estava cheio de gaiolas de animais, principalmente porquinhos da Índia, macacos rezos e uns poucos cachorros. Nenhum deles parecia estar dormindo. No laboratório de física, uma pequena centrífuga continuava girando, cada vez mais. Stark havia se queixado a respeito disso. Queixara-se amargamente. Havia algo de assustador nessa centrífuga, rodopiando alegremente cada vez mais e mais e mais, enquanto o Dr. Weasley jazia morto no chão próximo, esparramado como um espantalho derrubado por um vento forte. Tinham-lhe explicado que a centrífuga estava no mesmo circuito que as luzes, e se desligassem a centrífuga, apagariam as luzes também. E as câmeras lá embaixo não eram comandadas por infravermelho. Stark entendeu.
E mais alguns chefões poderiam vir de Washington querendo dar uma olhada no cadáver do ganhador do prêmio Nobel que jazia 120 metros abaixo do deserto, a menos de 1,5 km de distância. Se desligássemos a centrífuga, desligaríamos o professor elementar, o que sua filha teria chamado de Ardil 22. Ele tomou outro acalmador e olhou no monitor 2. Este era o que ele menos apreciava. Não gostava do homem com a cara enfiada na sopa. Suponha que alguém se aproximasse de você e dissesse: você irá passar a eternidade com seu focinho numa tigela de sopa. É como a velha piada da torta na cara. Ela deixa de ser engraçada quando acontece com você. O monitor 2 mostrava a lanchonete do Projeto Azul. O acidente ocorrera quase exatamente entre turnos e a lanchonete abrigava poucos clientes. Ele imaginou que não importava muito para eles se tinham morrido na lanchonete, nos alojamentos ou nos laboratórios. Ainda assim, o homem com a cara na sopa. Um homem e uma mulher em macacões azuis estavam amarfanhados ao pé da máquina de doces. Um homem de macacão branco jazia ao lado da vitrola automática. Nas próprias mesas estavam 9 homens e 14 mulheres. Alguns caídos ao lado de pacotes de biscoitos, outros com garrafas de refrigerantes derramados, ainda apertadas em suas mãos enrijecidas. E na segunda mesa, perto da extremidade, estava um homem que havia sido identificado como Frank D. Bruce. Seu rosto estava enfiado numa tigela de sopa enlatada. O primeiro monitor mostrou apenas um relógio digital. Até 13 de junho, todos os números naquele relógio tinham estado em verde. Agora apresentavam um vermelho vivo. Eles tinham parado. Os algarismos que liam eram 13, 6, 90, 2, 37, 16. Dia 13 de junho de 1990, 2 horas, 37 minutos e 16 segundos da madrugada. De trás dele veio um breve ruído cultural. Starkey desligou os monitores um por um e depois se virou. Viu as folhas de papel fino no chão e as pôs de volta na mesa. Entre. Era Creighton. Ele parecia sério e sua pele estava com uma cor lívida. Mais notícias ruins, pensou Starkey serenamente. Alguém mais tinha afundado numa tigela de sopa fria. Oi, Len, disse ele baixinho. Len Creighton sacudiu a cabeça. Billy, esta coisa, Cristo, nem sei como lhe contar. Acho que uma palavra de cada vez poderia ser o melhor, soldado. Aqueles homens que estiveram em contato com o corpo de Campbell estão fazendo exames preliminares em Atlanta e as notícias não são boas. Todos eles? 5, com certeza. Tem um, chama-se Stuart Redman, que está negativo até agora. Mas até onde posso dizer, o próprio Campbell ficou negativo por mais de 50 horas. Se ao menos Campbell não tivesse fugido, disse Starkey. Isso foi uma falha de segurança, Len. Uma falha e tanto. Creighton assentiu. Continue. Arnett foi posta em quarentena. Até aqui, isolamos pelo menos 16 casos de gripe de plenitude A, em mutação constante. E esses são apenas os casos divulgados. E a imprensa? Até aqui nenhum problema. Acreditam que seja antraz. O que mais? Um problema muito sério. Temos um patrulheiro rodoviário do Texas chamado Joseph Robert Brentwood. Seu primo é dono do posto de gasolina onde Campion foi parar. Ele foi lá ontem de manhã para avisar a Hampscomb que o pessoal da saúde pública estava para chegar. Nós o pegamos umas 3 horas atrás e ele está agora a caminho de Atlanta. Nesse meio tempo, ele esteve patrulhando metade da região leste do Texas. Deus sabe quantas pessoas mantiveram contato com ele. Que merda, disse Starkey, e ficou horrorizado pela franqueza insípida em sua voz e pelo formigar da pele, que havia começado perto da base dos testículos e agora estava subindo para a barriga.
Havia 99,4% de risco de contágio, pensou. Tal ideia brincava cada vez mais instantemente em sua cabeça. E significava 99,4% de mortalidade, porque o corpo humano não podia produzir os anticorpos necessários para deter um vírus antígeno em constante mutação. A cada vez que o corpo produzia o anticorpo certo, o vírus simplesmente mudava para uma forma ligeiramente nova. Pelo mesmo motivo, seria quase impossível criar uma vacina. 99,4%. Cristo! Exclamou ele. É isso? Bem, vamos lá, termine. Creighton então disse suavemente. Hammer está morto, Billy. Suicídio. Deu um tiro no olho com a sua pistola de serviço. Documentos do Projeto Azul estavam sobre sua mesa. Suponho que ele pensou que, deixando-os lá, serviriam claramente como uma carta de despedida. Starkey fechou os olhos. Vi que Hammer tinha sido seu genro. Como iria dar essa notícia a Cynthia? Lamento, Cindy. Vi que mergulhou fundo numa tigela de sopa fria hoje. Aqui, tome este acalmador. Sabe, houve uma mancada. Alguém cometeu um erro com uma caixa. Alguém mais esqueceu de apertar o interruptor que teria lacrado a base. Houve um atraso de apenas 40 e poucos segundos, mas foi o suficiente. A caixa é conhecida no ramo como farejador. É fabricada em Portland, Oregon. Contrato do Departamento de Defesa número 164480966. As caixas são agrupadas em circuitos separados por especialistas mulheres, e isso é feito de modo que nenhuma saiba realmente o que está fazendo. Uma delas devia estar pensando no que preparar para o jantar, e quem quer que fosse a encarregada de checar o trabalho dela, talvez estivesse pensando em vender o carro da família. Seja como for, Cindy, a última coincidência foi que um homem no posto de segurança número 4, um homem chamado Campion, viu os números ficando vermelhos exatamente a tempo de escapar da sala antes que as portas se trancassem automaticamente. Depois pegou a família e fugiu. Cruzou o portão principal e apenas 4 minutos antes das sirenes detonarem um alarme e lacrarmos toda a base. E só começaram a procurar por ele quase 1 hora depois, porque não há monitores nos postos de segurança. Em algum lugar ao longo do processo, você tem que parar de vigiar os guardas, ou todo mundo se transformaria na porra de um carcereiro. E todos simplesmente presumiam que ele estivesse lá, esperando os farejadores para separar as áreas limpas daquelas contaminadas. Assim, ele conseguiu uma boa dianteira. E foi esperto o bastante para usar as trilhas de fazenda, e sortudo o bastante para não pegar nenhuma daquelas onde seu carro poderia ficar atolado. Depois, alguém teve de tomar uma decisão de comando sobre acionar ou não a Polícia Estadual, o FBI ou ambos, e este fabuloso jogo de empurra foi passado de lá para cá e acolá. E quando alguém decidiu que a loja devia cuidar do caso, este alegre babaca contaminado, tinha conseguido chegar ao Texas. E quando finalmente o pegaram, já não estava mais fugindo, porque ele, a mulher e sua filhinha jaziam no necrotério de uma cidadezinha de merda chamada Braintree. Braintree, Texas. De qualquer modo, Cindy, o que eu estou tentando dizer é que isso foi uma série de coincidências tão improváveis quanto ganhar na loteria na Irlanda. Com um pouco de incompetência misturada à boa sorte, má sorte, quero dizer, por favor, me desculpe, mas principalmente foi só uma coisa que aconteceu. Nada disso foi culpa do seu Vic. Mas ele era o chefe do projeto. Viu que a situação começava a ficar grave e então... Obrigado, Len, disse ele. Billy, você gostaria... Subirei em 10 minutos. Quero que você marque uma reunião do Estado-Maior daqui a 15 minutos. Se eles estiverem dormindo, acorde-os. Sim, senhor. E Len? Sim? Estou satisfeito por ter sido você a me contar. Sim, senhor. Creighton saiu.
Stark consultou o relógio. Depois seguiu para o conjunto de monitores na parede. Ele ligou 2, pôs as mãos nas costas e olhou pensativo para a lanchonete silenciosa do Projeto Azul.